Oi, gente, Adriana Souza aqui. Bem-vindo ao canal Fica a Dica com Adriana Souza. Gente, conforme o título, hoje eu vim trazer uma história de superação, uma história de milagre, uma história de realmente deixar Deus agir na nossa vida, né? Eu vou contar a história de como eu consegui comprar esta casa que eu moro, tá? Gente, foi bem sobrenatural, né? Eu já prometi para vocês em outro vídeo que eu ia vir aqui, né, contar esse testemunho da compra da casa. Foi muito, eu vou começar contando de um determinado ponto, tá? Em outro vídeo eu falo o que houve antes disso que eu vou falar agora, tá, gente? No próximo vídeo eu vou estar gravando, né, o antes, né? Então, assim, ó, o que aconteceu? Eu era casada, tinha uma filha e a gente engravidou de outro filho. E a gente se conversou e falou, se fosse um menino, né, a gente iria sair daquele apartamento onde a gente morava, que tinha um quarto, dois quartos, né, e a gente iria para uma casa maior para criar o menino no quarto e a menina no outro quarto. E isso foi o que foi conversado. E ou seja, aí passou todo aquele tempo lá da gravidez, a gente descobriu que era um menino. Então a gente começou dali a procurar uma casa. Só que o lugar que a gente morava, nesse apartamento pequeno, 45 metros quadrados, era um lugar bom. Então a gente não queria sair dali, né? Nosso coração já gostava dali e queria, porque queria ficar por ali. Eu sei que o processo todo demorou mais ou menos um ano à procura dessa casa com mais um quarto, ou seja, com 3 quartos, né? A gente ficou e ia nos lugares, nas casas, perguntava valores. Foi um processo muito assim, né? Na fé, a gente ia muito na fé, porque a gente queria fazer uma troca, fazer algum tipo de negociação, né? O que aparecesse que fosse bom, né? Que a gente tivesse no nosso planejamento, a gente iria fazer, mas é por ali, naquele lugar ali. Eu sei que aconteceu, né, que um belo dia a gente precisava vender o apartamento para poder comprar da entrada numa casa, porque casa geralmente é um pouco mais caro, né? Eu sei dizer que um belo dia, né, meu marido foi comprar pão, isso é porque a casa já estava à venda, tá? O apartamento já estava à venda, só que não tinha ninguém se interessava. Até que um belo dia, né, ele foi. Mas antes disso, gente, eu preciso contar outra coisa que aconteceu para vocês, que num determinado dia a gente já estava cansado de estar procurando. Eu falei assim, só tem uma pessoa que pode ajudar a gente, né? Eu falei com tanta fé, com tanto, né, ponderação, com tanta convicção, que eu acho que Deus ouviu e deu certo. Por isso, a essência desse vídeo é essa que eu vou falar para vocês no final. A fé, a determinação, aquilo que você pode ter, pode você fazer na sua vida, a atitude que você vai tomar, tá? No final a gente volta para falar para vocês sobre isso. Eu falei assim, só tem uma pessoa que pode comprar o nosso apartamento para a gente conseguir dar uma entrada em outra casa. Depois de um ano mais ou menos procurando uma casa, tá? Aí o meu marido falou assim, quem? Ele achou que era uma pessoa. Aí eu falei assim, Deus. Mas eu falei, Deus, com tanta convicção, e o universo se abriu e deu tudo certo. Aí um belo dia, naquela mesma semana, ele foi na padaria comprar pão e um vizinho nosso estava na fila do pão e conversa vai, conversa vem, ele falou que o apartamento estava à venda e que queria vendê-lo. O que aconteceu? O primo desse menino, ele estava procurando um apartamento igual ao nosso, né? Praticamente igual ao nosso, e ele queria comprar. Aí trocaram telefones. Eu sei dizer que a venda já foi feita em menos de 10 minutos, a venda do apartamento já estava pronta, tá? Conseguimos vender pelo dobro que a gente comprou na planta, né? A gente esperou 2 anos para construir, depois pagamos 75, vendemos por 140 mil, ou seja, o dobro, né? A gente conseguiu no apartamento, uma coisa que realmente foi bem de Deus, né? E a gente conseguiu, só que depois da venda do apartamento, a gente precisava encontrar a casa não estava encontrada ainda, a gente só tinha o dinheiro para dar entrada. O que aconteceu? Eu comecei na internet, procura casa, e tinha uma casa, era um sobrado, só que era 270 mil na época. Eu olhei assim, eu falei que aquilo ali era muito pra gente, não tinha condições. Aí eu já logo saí dali e já fui procurar mais inferiores, né? Porque na época, em 2011,
11 mais ou menos, 270 mil era muito dinheiro, né? Então não dava mesmo pra gente. E aí a gente encontrou outras coisas que não deram certo, né? Até que um dia eu pensei, eu vou voltar lá naquele apartamento, naquele sobrado, que ele estava em construção naquela época ainda, né? Que era acabamento de primeira, era tudo top, assim. Eu voltei lá e eu pensei, não custa chamar uma corretora pra gente estar analisando, né? Aí eu sei que nós ligamos para a corretora, daquele lá que eu falei que não tinha nada a ver com a gente, não estava no nosso nível ali. Liguei para ela e ela marcou com a gente para ir entrar nesse sobrado, que ele já estava na fase final de construção, né? Aí marcamos com ela trouxe a gente nesse sobrado, e quando a gente entrou nesse sobrado, eu já gostei, já era, parecia que era meu já, entende? E ela falou assim, que meu, esse aqui é a cara de vocês. Eu não sei se é coisa de corretor ou não é, só sei que eu lembro que ela falou muito bem, gente, isso aqui é a cara de vocês, é o que vocês precisam. E assim, dito e feito, deu tudo certo, a gente comprou esse sobrado. Olha como eu já tinha falado para vocês, que eu achava que não era para nós, é o achar, mas tem muitas coisas que os nossos olhos não viram, é o que Deus tem guardado pra gente, entende? E esse sobrado foi uma dessas coisas, porque o meu coração não queria, mas ele não guardou lá dentro porque achava demais. E muitas pessoas erram aí, entende? Acham que é demais. Ah, não vou dar conta. Gente, nunca fala isso, não vou dar conta. É sempre eu vou conseguir. Eu estou determinada a conseguir, não importa o que seja. A gente precisa ter sempre palavras de otimismo, entendeu? Sempre sim. Por quê? Porque o universo, ele sempre vai dizer sim. Ah, não dá para vocês? Sim, não dá. Então não vai dar mesmo, entende? Um dia eu vou fazer um vídeo como a energia, como a lei da atração, que nada mais é com a fé, para mim é a fé, ela se move. Como essa energia se move, gente? Entendeu? Então, assim, é nas atitudes, nas palavras de determinação que a gente consegue, na constância que a gente vai conseguir o alvo lá onde você mira, naquele alvo, né? Na constância, na determinação. E olha como eu fui determinada nessa compra, né? E a gente deu uma segunda chance, viu que, não, tipo, não é para nós, mas a gente vai ver, não custa, né? Vai que dá, né? O não a gente já tem, como eles sempre falam, né? O não já tem, então vamos lá. E deu certo a compra, compramos nossa casa, que é essa casa que eu moro. A nossa casa tem 3 suítes, para vocês terem uma ideia, é o triplo quase de tamanho do apartamento. Se for somar tudo, realmente dá mais do que o triplo, é bem grande. Imagina, se eu tivesse desistido de falar, como eu falei, não era para nós, não teria feito essa compra, né? Mas aí depois a gente sempre, quando é para ser nosso, Deus dá um jeitinho, um caminho. Se você está aberto, né, realmente para receber, Ele sempre vai dar um caminho novo, um trajeto novo para a gente seguir, para conseguir chegar onde Ele quer, entende? Que ali você vai ter felicidade, você vai ter paz, você vai ter alegria. Por quê? Porque foi Ele que permitiu, foi Ele que quis, entende? Isso é muito... É puro conhecimento, gente, é conhecimento mesmo, é busca, né? Para você chegar no nível de ser uma pessoa determinada, né? Dizer, é meu, você tem que ter a sua mente totalmente voltada, né? A ser uma pessoa determinada, otimista, entende? Então foi assim, aí a compra foi feita, tudo... Foi dada uma boa entrada com todo o valor do apartamento, imagina, né? Foi financiado o resto, mas o importante que eu vim falar para vocês é como a nossa atitude, né? Como a nossa atitude perante a vida, perante os acontecimentos, perante os obstáculos, perante as barreiras, como a nossa atitude é importante. Entende? É isso que eu vim trazer para vocês nesse testemunho dessa compra dessa casa aqui. Eu vou trazer a parte 1, que essa é a parte 2, na verdade, do testemunho. Eu vou trazer a parte 1 e depois a parte 3 desse testemunho, tá? Para vocês em vídeo aqui. E assim, a gente está morando há 10 anos nessa sobrado, né? Meu filho tem o quarto dele, a minha filha tem o quarto dela, então era isso que a gente se propôs a fazer, entende? E a gente conseguiu. Por quê? Porque a determinação, aquela fé em falar que o universo, Deus é que poderia fazer por a gente, porque o que a gente consegue fazer até ali a gente fez, dali em diante é só Deus,
né? Porque a gente já estava cansado de procurar, né? Já tinha já tinha terminado o nosso tempo de procurar, a gente deixou, né, Deus trabalhar e olha como foi. E foi rápido, foi muito rápido, foi uma venda muito certa, muito direcionada, entende? Tanto para nós, tanto para a pessoa que comprou. Foi muita bênção, entende? E assim, gente, fica a dica para vocês. Fé, determinação, atitude é tudo na nossa vida. Entende? Constância. Continue. Se você tem um foco, eu preciso comprar uma casa, eu quero comprar uma casa, faça isso. Que eu sirva de exemplo para vocês, né? Para vocês conseguir chegar no seu objetivo de uma casa, de um carro, que sei lá que for, né? Que você deseje, tá, gente? E eu vou terminando por aqui. Eu agradeço, muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo, tá? Dê like se você gostou, compartilhe para mais pessoas que precisam ouvir esse testemunho, né? E se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo os vídeos novos, nas palavras de determinação, de busca de propósito. Só coisas boas tem nesse canal. Fica a dica com a Adriana Souza, tá, gente? Muito obrigada, Deus abençoe e fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!